Saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a este canal. Lembrando que esse vídeo que nós estamos começando a gravar faz parte de uma sequência de vídeos. Como no vídeo anterior, nós falamos sobre o livro selado com 7 selos que estava na mão daquele que estava sentado no trono, ok? Este vídeo nós vamos fazer assim um salto para o 7º selo. Eu entendo particularmente, amigos e irmãos, que quase considero que seja impossível, por exemplo, eu falar de algum dos 7 selos sem antes eu ter em mente o que antecede aos 7 selos, o que levam ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto e 7º selo. Se faz necessário eu conhecer o que antecede, para então eu ir ao ponto específico, ok? Então, antes de nós começarmos o vídeo propriamente dito, nós vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Estamos aqui gravando este vídeo com o propósito e desejo de coração, que ele seja importante, como tem sido para nós esse canal, importante para as pessoas que vão ouvir este áudio e este vídeo. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então hoje nós vamos falar do 7º selo, uma parte do 7º selo. Porém, nós vamos ler alguns textos antes que vai introduzir ao 7º selo, ok? Então, o primeiro texto que nós vamos ler está no capítulo 7 do João, do livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 1, verso 3 e o verso 4, que diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Dizendo, verso 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E no verso 4 diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem, neste verso, ou nesses versos desse capítulo, nos é dito que 4 anjos estão retendo as contendas, retendo as confusões ao redor do mundo, certo? Até que hajamos selado os servos do nosso Deus. E no verso 4, nós vimos aqui que é dito que então ouvi o número dos que foram selados e eram 144.000. Então, dando assim um parênteses, aqui diz: ouvi o número. Portanto, se a própria palavra de Deus, a própria Bíblia está nos dizendo que é um número de 144.000, ok? Então esse texto é a introdução basicamente para o que vai vir nos próximos textos, tá bem? Tá bom? Então agora nós vamos ler um texto do livro Primeiros Escritos, na página 37, relativo a 144.000, diz assim: Os 144.000 triunfaram, sua face se iluminou com a glória de Deus. Ok? Esse livro, nessa página, está falando de selamento, tá bom? Entendemos que selamento trata-se de julgamento. Nenhum ser, nenhuma pessoa pode ser selado sem ser julgado, tá ok? Então aqui está falando dos 144.000. Agora nós vamos contrastar esse texto com o que vai vir na sequência da mesma página, ok? Agora nós vamos ver um outro grupo de pessoas, ok? Diz assim: Foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras:
pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo me disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos na tua vinda e ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes. Viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas, enlameado o rosto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Que interessante esse texto. No texto anterior, nós lemos que um grupo específico, no caso os 144 mil, eles triunfaram, ok? Agora, na sequência do texto, agora vem um outro grupo, que aqui o texto nos diz que eles foram pesados na balança, ou seja, eles foram julgados, tá? Então, trata-se de uma grande multidão. Então, aqui diz que estes são os que já guardaram o sábado. Então, fala de guardador do sábado. Em seguida diz assim: acreditamos na tua vinda e ensinamos com ardor. Então guardava o sábado e também pregou sobre a segunda vinda de Jesus. Então dá para entender que se trata de um grupo de cristãos religiosos específico, ok? Continuando. Agora nós vamos ler alguns textos que vai mencionar a questão especificamente deste grupo, ok? Esses textos, eles são bastante esclarecedores, nós vamos ver por quê. O primeiro texto está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 251 e página 252, que diz assim: nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado, se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhes foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, a ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Interessante esse texto. Podemos ver, através desse texto que foi nos dito, que a igreja adventista será pesada, ou seja, uma igreja abençoada, com bastante informação, tá certo? Bastante informação sobre assuntos diversos. Então foi concedido a elas muitas bênçãos. Mas nós sabemos que quando junto com as bênçãos que Deus nos concede, Deus também nos concede responsabilidade, ok? Então, e os privilégios que são concedidos. Então, é levado em conta essa questão. E aí foi pronunciada a sentença e muitos foram achados em falta. Nós vamos ver muito essa questão aqui, ok? Ainda na continuação, lembrando que esses textos eles foram selecionados criteriosamente para os próprios textos em si, eles trazem esclarecimento. Então, por isso que eu não faço muitos comentários, porque eu deixo a critério seu, meu amigo e irmão, para que você possa ler mais vezes, porque são textos muito claros. O próximo texto que nós vamos ler diz assim, primeiro escrito, página 157. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10,
Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Amigos e irmãos, que paradoxo! Um grupo de pessoas, certo? Vai deixar os seus lugares. Existe um texto da Bíblia que diz assim: cuidado para que não perder a sua coroa. Um grupo de pessoas aqui vai deixar, vai renunciar à sua fé, vai abandonar a sua fé. Os textos é bem claro com relação a isso. Vai abandonar a sua fé. Enquanto outras pessoas que nunca ouviram a verdade, nunca se depararam com a verdade, que vai ser exposta a todo mundo, especificamente as mensagens dos 3 anjos, um grupo de pessoas que ainda não tiveram oportunidade vai se filiar a esta verdade e vai fazer parte de um grupo. Ou seja, um grupo abandona e um outro grupo aceita. Então é um paradoxo, 2 grupos distintos aqui de cristãos. Continuando o texto. Agora nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 8 e o verso 1. E diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse texto ele é muito interessante pelo seguinte: muitas pessoas têm usado esse texto para tratar-se de um assunto específico que eu não vou mencionar, porque os próprios textos dão a entender com clareza sobre isso, ok? O texto que eu vou ler a seguir vai falar um pouco sobre isso, ok? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Ou seja, o 7º selo começa no capítulo 8, verso 1. Porém, o 7º selo não está restrito ao capítulo 8 e o verso 1, ok? Então vamos ler o texto que está a seguir, que vai fazer um paradoxo, vai trazer esclarecimento sobre realmente esse silêncio no céu, um determinado evento específico. Vamos ler. No Desejar Todas as Nações, na página 779, no capítulo 31, ok? Que está aí para o amigo ouvinte poder confirmar. Quando vier novamente à terra, falando de Cristo, comoverá não só a terra, senão também o céu. Ou seja, isso aqui é um paradoxo com relação ao texto anterior, se eu entender que seja um determinado evento específico no capítulo 8, verso 1. E vai, ok? Então vamos continuar aqui na leitura dos textos. Agora, nós vamos começar a examinar alguns textos muito interessantes na continuação. Primeiro texto interessante, que diz respeito a esse silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse texto que eu vou ler, ele traz indicações, ele traz no seu conteúdo, nos sugere o que seja realmente esse silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, ok? Vamos ler. Diz assim: vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estava em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com a voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Interessante, repetitivo. Vi então
que de Deus, que estava sentado sobre um grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma comissão da parte de Jesus, voando celeremente aos 4 anjos que tinham a obra de fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Continuando a leitura do texto, diz assim: perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus que restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra, que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estava já prestes a soltá-los, mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu a ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Que interessante essa situação neste momento, que cena dramática está ocorrendo, nas quais os anjos estão para encerrar uma obra, estão voando em uma situação de rapidez. Uma obra está para ser encerrada, porém os olhos de Jesus contemplam um grupo. Amigos e irmãos, nós vimos nos textos anteriores pessoas que foram seladas, pessoas que negaram sua fé, ok? Os 144 mil foram selados. Nesse momento, nós vemos que um grupo abandona, um outro grupo é selado e toma o lugar desses que abandona. Agora, nesse momento, surge uma situação muito interessante, que Jesus olha e vê um grupo de pessoas ainda que não foram selados, ok? Então, vamos continuar. Os textos estão nos dizendo assim com clareza essa situação, ok? Agora, no próximo texto que nós vamos ler, está no livro Primeiros Escritos, na página 36. Diz assim: vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido ou para a salvação ou para a perdição, ok? Então nós vamos perceber, amigos e irmãos, que esse 7º selo trata-se de um assunto muito interessante. Esse 7º selo, ok? Vamos continuar a leitura. Agora nós vamos ler o capítulo 8 do Apocalipse. Nós lemos o 8:1, agora nós vamos ler o capítulo 8, verso 3 e 4. E nós vamos entender esses textos melhor que nós acabamos de ler. No capítulo 8, verso 3 diz assim, ó: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Que interessante esse texto. Está dizendo o seguinte, que outro anjo ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro.
convém fazer um comentário aqui sobre isso, sobre essa questão. Por exemplo, outro anjo, diante do que a obra que esse anjo está fazendo realmente é um anjo literal, nós vamos entender melhor o que vai ocorrer na sequência. Ele ficou em pé junto ao altar. Que altar é esse? O texto, na sequência, nos diz sobre o altar de ouro. O altar de ouro. Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, fala que o altar de ouro também é chamado altar de ouro para incenso. Ok? Então, esse altar de ouro, esse altar aqui, trata-se de um altar de ouro, o altar para queimar incenso, ok? Que ficava no lugar santo, ok? E também fala do incensário de ouro, e também fala que foi dado muito incenso. Quando nós falamos de incenso, altar de ouro, incenso, ok? Trata-se de intercessão. No caso aqui, nos dito que foi-lhe dado muito incenso. No antigo Israel, no altar de ouro, quando era oficiado o sumo sacerdote, de acordo com Levítico 16, verso 12, certo? Diz que o sumo sacerdote oficiava como um punhado de incenso, ou 2 punhados de incenso, ou uma mão cheia de incenso. Aqui nesse texto é nos dito que foi-lhe dado muito incenso. E nós vimos aqui também, na sequência, que esse incenso subiu até a presença, a fumaça do incenso subiu à presença de Deus. Então, quando fala de incensário, quando fala de incenso, o altar de ouro, trata-se de intercessão. Intercessão, a obra. No caso, muito incenso significa uma grande intercessão. Uma intercessão além da intercessão normal de Jesus, tá ok? Então convém salientar esta ênfase. Agora nós vamos ler alguns textos dos testemunhos que vai nos ajudar a entender melhor esses textos, ok? Depois desse comentário. Diz assim, Review Herald, 29/9 de 1896, diz assim: o sumo sacerdote aspergia o sangue quente sobre o propiciatório, enquanto a fragrante nuvem de incenso ascendia perante Deus. Então, esse texto trata do antigo, lá do santuário terrestre, quando no dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia sangue no propiciatório que está acima, que ficava na arca da aliança, entre os 2 querubins, ok? E diz também o texto que também incenso acendia perante Deus. Então ele oficiava com sangue e com incenso. Oficiar com sangue e incenso representa intercessão. Então é necessário as duas coisas. O sangue representa a vida do Filho de Deus, que nos traz vida, ou seja, a morte de um traz vida para o outro. E quando fala do incenso, está falando das orações, ou seja, as orações de confissão de um pecador que confessa os seus pecados. Ocorre isto aqui, nessa obra de intercessão que Jesus faz lá no céu. Continuando, diz assim: assim, quando confessamos nossos pecados e reivindicamos a eficácia do sangue expiatório de Cristo, nossas orações devem ascender ao céu, perfumadas com os méritos do caráter de nosso Salvador. Apesar de nossa indignidade, devemos nos lembrar de que há alguém que pode tirar o pecado e que está não só disposto a salvar o pecador, mas ansioso para fazê-lo. Ele pagou com seu próprio sangue a pena de todos os malfeitores. Ele removerá todo pecado reconhecido diante de Deus com o coração contrito. Então esse texto
basicamente que explica o verso anterior que nós lemos lá do capítulo 8 de Apocalipse 8, 3 e 4, ok? Continuando a leitura. Agora, no Primeiros Escritos, na página 252, vai ampliar nossa compreensão. Diz assim: entre os querubins havia um incensário. Entre os querubins, lembrando que esse santuário aqui é o santuário do céu, ok? Entre os querubins havia um incensário de ouro, e subindo a Jesus as orações dos santos, oferecidas pela fé, e apresentando-as ele a seu Pai, uma nuvem de fragrância subia do incenso, assemelhando-se a fumo das mais lindas cores. Por sobre o lugar em que Jesus se achava diante da arca, havia uma glória extraordinariamente brilhante, para a qual não podia olhar. Parecia-se com o trono de Deus, subindo o incenso para o Pai. A excelente glória vinha do trono a Jesus, e dele se derramava sobre aqueles cujas orações tinham subido como incenso suave. Meus amigos e irmãos, que texto extraordinário! Aqui está nos dizendo que quando nós nos dirigimos a Deus, confessando nossos pecados, Jesus, através do seu sangue, leva nossas orações até o Pai atende essa oração e retorna essa oração para Jesus, e essa oração ela vem até a pessoa que confessou o seu pecado, ela é perdoada. Muito interessante essa ação mediadora de Jesus, intercessora de Jesus. Continuando o texto, vamos ler o próximo agora. Nós vamos esses textos agora, ele vai explicar sobre um grupo específico de pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ter um contato assim mais amplo, mais completo sobre as verdades que estão, como nós vimos lá nos primeiros grupos, que as pessoas tiveram privilégios de ter acesso a essas informações. Agora aqui nós vamos ver um grupo de pessoas que não tiveram essas oportunidades, e agora eles terão, e eles serão honestos com Deus, e eles aceitarão as mensagens que Deus vai revelar, ok? Então diz assim, Eventos Finais, na página 170, diz assim: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Uma pergunta: em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte de seguidores de Cristo? O que você acha, meu amigo e meu irmão? Em que grupo religioso? Nós temos já a resposta aqui na sequência do texto. Diz assim, ó: sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Olha que texto. Em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ou seja, esse texto está nos dizendo que Deus tem filhos sinceros em inúmeras igrejas que são igrejas protestantes. Muitas pessoas sinceras e honestas estão dentro dessas igrejas. A salvação não está estendida a um grupo religioso, uma placa exclusiva de igreja. Deus tem pessoas honestas, sinceras, espalhadas em muitas igrejas. Meus amigos e irmãos, continuando, olha só esse texto. Está no Eventos Finais, página 212. Diz assim: na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando
claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo, e na hora mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito, no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que está contido em Apocalipse 13:16, recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de repouso. Esses fiéis que estão em todos esses lugares, esses fiéis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Meu amigo, meu irmão, isso me comove muito em saber que Deus tem pessoas que vão ser salvas, que estão espalhadas ao redor do mundo, pessoas sinceras e honestas, que elas nunca tiveram contato com a verdade, porém, um momento em que a lei de Deus será pisoteada, em que o santo sábado do Senhor, do quarto mandamento, será pisado por ímpios, por poderes rebeldes e ímpios. Esse grupo de pessoas que estão espalhados, diz aqui, resplandecerão. Continuando o texto, e no Eventos Sinais, no livro Eventos Sinais, página 211, olha o que diz: milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja. E unicamente o nome de Deus será glorificado. Se você quiser um texto, eu vou sugerir um texto adicional, meu amigo, quando fala desses milhares da hora undécima. Se você for lá no capítulo 20 do livro de Mateus, capítulo 20, vai falar de 5 grupos específicos. E o quinto e último grupo vai mencionar essa hora undécima. Um grupo de salvos, meu amigo e irmão, de última hora. Um grupo específico que fala que milhares na hora undécima se converterão e reconhecerão a verdade. E essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Meu amigo, meu irmão, que alegria saber disto, que Deus tem muitas pessoas que vão ser salvas. Agora nós vamos concluir este vídeo com estes versos de Apocalipse. Nós vimos lá que em Apocalipse 7, um grupo de pessoas foram selados e foram nomeados como 144 mil, ok? Vindo de toda a tribo, nação, povo e língua. Nós vimos um grupo a seguir, dos 144 mil, que é um grupo, milhares de pessoas que abandonaram sua fé, ou seja, que em última hora, em situação de dificuldades, eles abandonaram a fé. Agora aqui fala de uma grande multidão que entendemos fazer parte deste grupo que ele mencionou lá em Apocalipse 8:3, que foi dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos. Entendemos fazer parte de um mesmo contexto. Vamos ver esse grupo específico que diz assim, capítulo 7 de Apocalipse, verso 9, nós vamos ver o verso 13 e o verso 14, e nós concluímos esse vídeo. Primeiro texto, 7:9, diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com palmas nas mãos. Depois dessas coisas, uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, ou seja, de todo mundo, uma grande multidão. Aí surge uma pergunta:
surgiu uma pergunta, no verso 13, diz assim, um dos anciãos, lembra dos 24 anciãos sentados em 24 tronos, lá do capítulo 4, verso 4? Então, esses 24 anciãos, um deles tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então surgiu no ar uma pergunta, quem são essa grande multidão? E é dado a resposta no verso 14, que diz assim, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então nós concluímos esse texto, esse vídeo, meu amigo e irmão, com esse texto, salientando esses três versos. Uma grande multidão, né? Da onde eles vêm e quem são. No verso 14 diz que eles são que vieram da grande tribulação. Que grande tribulação é essa? Só podemos entender que seja a grande tribulação dos últimos dias, dos dias finais da história deste mundo, ok? Então, meu amigo e meu irmão, nesse vídeo nós concluímos este assunto muito interessante. E no próximo vídeo nós vamos dar sequência a este vídeo, ok? E nós vamos utilizar alguns versos que nós não mencionamos no capítulo 8, que foi o verso 2, ok? E o verso 5. Então nós vamos confrontar esses textos e nós vamos recapitular o capítulo 8, do verso 1 até o verso 6, ok, meu amigo e irmão? Meus amigos e irmãos, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.